Vídeo 18. O Templo de Salomão, os demônios e a reconstrução do terceiro templo. O livro 1 Crônicas teria sido escrito por Esdras, aproximadamente nos anos 430 a.C., e junto aos livros de Esdras e Neemias representariam um trabalho coeso com o objetivo de restaurar a adoração a Javé, depois do fim do cativeiro na Babilônia. Em 1 Crônicas 17 é relatado novamente o anúncio do profeta Natã ao rei Davi, de que ele não seria o construtor do templo que seria a morada de Javé na terra. Este templo somente seria construído por seu filho Salomão. Nos textos esotéricos e na tradição cabalista se afirmou que Salomão acorrentou por feitiços mágicos o demônio Asmodeu e o obrigou a revelar segredos místicos que foram utilizados na construção do templo, sem se utilizar de nenhum prego, apenas através de encaixes de peças cortadas de forma absurdamente precisa. O apócrifo, o Testamento de Salomão, revela o contato que Salomão realizou com um demônio através de um ritual. E mandei outro demônio para vir diante de mim. E veio diante de mim 36 espíritos, suas cabeças disformes como os cães, mas em si mesmos eles eram humanos em forma, com caras de bundas, rostos de bois e os rostos de pássaros. E eu, Salomão, ouvindo e vendo-os, perguntou, e eu pedi-los e disse: quem é você? Já a lenda de Irã, uma lenda cainita, que influenciou bastante místicos cabalistas maçônicos, nos fala sobre um tal de Irã Abif, um israelita da tribo de Naftali, exímio fundidor de obras de bronze. De acordo com o livro bíblico de Reis, capítulo 13, ou um grande artífice na fundição de metais e também na tecelagem em escultura com madeira, da tribo de Dan, de acordo com o livro de Crônicas. Irã teria sido o construtor do Templo de Salomão. Nesta lenda é dito que Irã despertou a inveja de 3 israelitas que não aceitaram que a construção do Templo do Senhor fosse feita por um estrangeiro, apesar de Irã ser de origem israelita. Irã informa a Salomão sobre uma ação de sabotagem que estava em curso, mas Salomão nada fez. Então, quando o bronze foi colocado no molde da fundição, vazou, e o mar de metal matou muitos que ali se encontravam. Irã foi acusado de negligência e teve que se refugiar no deserto. Lá, ele tem uma visão que é narrada da seguinte forma: refugiando-se no deserto, foi tomado por uma visão. Um gigantesco homem barbado surgiu à sua frente. Disse seu espírito de todos os que trabalham e sofrem nas mãos dos poderosos. Convidou-o a segui-lo. Irã acompanhou o misterioso personagem, que o conduziu às entranhas da terra, até o lugar onde habitava Enoque, pai de todos os homens de ciência, que no Egito se chamava Hermes. Foi então que Irã descobriu os segredos com os quais foi construída a cultura da humanidade. Enoque, ou Hermes, ensinou-lhe todos os segredos da arte de construir. Apresentou-lhe também Maviel, o carpinteiro, que ensinou a humanidade a trabalhar a madeira. Matusael, que criou a arte da escrita. Jabel, que criou a arte da tecelagem. Jubal, que inventou a música e os instrumentos musicais. E Tubal-Caim, aquele que ensinou aos homens a arte de curtir peles e tecer a lã, a arte de fundir e transformar os metais, e foi pai daqueles que trabalham a forja e controlam o fogo. Há também um relato de como o universo foi criado. 2 deuses criaram o universo, disse Enoque: Adonai, senhor da matéria, e Iblis, senhor do espírito. Adonai criou o homem a partir do barro da terra, e Iblis insuflou-lhe no peito o espírito. O homem, que era belo e inteligente como um deus, despertou em Lilith, deusa irmã de Iblis,
uma intensa paixão. Esta, em consequência, tornou-se amante do homem, Adão. Os deuses haviam feito uma companheira para Adão, tirada da sua costela, chamada Eva. Por vingança, pelo fato de Adão ter se amaziado com sua irmã Lilith, Iblis seduziu Eva e gerou-lhe um filho, que foi Caim. Ao saber que Caim era filho ilegítimo de Eva com Iblis, Adão o expulsou. Caim separou-se de sua família celeste e deu início à família terrestre. Abel, o outro filho de Adão com Eva, manteve-se fiel às origens, razão pela qual o conflito instalou-se na terra. Foi assim que ocorreu a separação entre as estruturas do céu e da terra, evocadas pela tradição egípcia, e a expulsão do homem do paraíso terrestre, referida na Bíblia. Irã foi então apresentado a Caim, que fez amargas queixas contra os deuses, especialmente Adonai. Reivindicou para si a origem da ciência e do conhecimento, e disse ser essa a razão pela qual Adonai recusou os seus sacrifícios, aceitando, no entanto, os de Abel. Adonai, diz Caim, detesta a ciência e o conhecimento, porque eles tornam o homem insubmisso ao seu poder. Como os homens cresceram e multiplicaram-se sobre a terra, Adonai, ciumento e temeroso que os homens escapassem do seu controle, resolveu destruí-los, mandando que as águas cobrissem a terra e afogassem todos os seus habitantes. Mas Noé, instruído por Maviel, o carpinteiro, frustrou os planos de Adonai, construindo uma arca na qual ele salvou-se a si e a sua família, dando continuidade à família terrestre. Na cultura islâmica, Lúcifer é o arquidiabo que lidera todos os diabos, personificado no ser Saitã, e foi expulso do céu por se recusar a prostrar-se diante de Adão. Lúcifer é também conhecido pelos islâmicos como Iblis. Para a cultura cainita, Javé, Adonai, não é Deus, mas tão somente uma de suas emanações. Ele seria o Deus das coisas físicas, matéria, e a serpente do jardim do Éden, narrado em Gênesis, seria Iblis, Lúcifer, o mesmo Satanael dos textos cabalísticos. Caim seria filho deste ser demoníaco e Abel, um ser humano normal, fruto da relação entre Adão e Eva. A possibilidade de seres sobrenaturais engravidarem mulheres terrenas também era uma crença dos cainitas, e esta concepção também está presente na cultura cristã, nos íncubos, do latim incubare, deitar em cima, e succubus, deitar debaixo. Papel que certos demônios poderiam assumir ao atacar as pessoas através de sonhos, com o objetivo de ter de fato relações sexuais com homens, succubus, ou com mulheres, íncubos, para obter esperma dos homens e posteriormente introduzir nas mulheres, engravidando-as de seres híbridos, depois de manipular de forma mística o esperma obtido. O Templo de Salomão será construído pelo próprio e será destruído em 580 a.C. O segundo templo será reconstruído em 535 a.C., nos tempos do rei persa Ciro, após o regresso a Jerusalém do povo judeu, depois de anos no cativeiro babilônico, e destruído em 70 d.C. pelos romanos, previsto por Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 2. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Nos tempos atuais, existe uma campanha promovida pela organização judaica, o Instituto do Templo, com o objetivo de reconstruir o Templo de Salomão, o terceiro templo, ou o Templo da Tribulação. Com esta ação se desencadearia, segundo a crença cristã, o cumprimento da profecia do Anticristo reinando na terra, sentado no trono de Davi, diante das interpretações reveladas em Apocalipse capítulo 11, versículos de 1 a 2. Foi-me dada uma vara, semelhante a uma vara de agrimensor, e disseram-me, levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com seus adoradores. O átrio fora do templo, porém, deixa-o de lado e não o meças. Foi dado aos gentios que hão de calcar aos pés da cidade santa por 42 meses. Também em Daniel, capítulo 9, versículos de 23 a 27. Apenas havias iniciado a tua oração e uma palavra foi pronunciada. Eu venho desvendá-la a ti.
porque és um homem de predileção. Presta, pois, atenção a este oráculo e compreende bem a sua revelação. 70 semanas foram fixadas a teu povo e a tua cidade santa para dar fim à prevaricação, selar os pecados e expiar a iniquidade, para instaurar uma justiça eterna, encerrar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe, pois, e compreende isto, desde a declaração do decreto sobre a restauração de Jerusalém até um chefe ungido. Haverá 7 semanas. Depois, durante 62 semanas, ressurgirá, será reconstruída com praças e muralhas, nos tempos de aflição. Depois dessas 62 semanas, um ungido será suprimido, e ninguém será a favor dele. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo de um chefe que virá. Seu fim chegará com uma invasão, e até o fim haverá guerra e devastação decretada. Concluirá com muitos uma sólida aliança por uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre a asa das abominações virá o devastador, até que a ruína decretada caia sobre o devastado. Essa profecia foi citada por Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda a isso. E por Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 3 a 4. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. O adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Foi o nascimento de uma novilha vermelha, coisa que não ocorria em Israel desde a última destruição do templo, que intensificou os preparativos para a reconstrução. Um ritual de purificação é exigido, e são as cinzas dessa novilha vermelha que purificará os sacerdotes judeus do novo templo. O Instituto do Templo afirmou: na verdade, o destino de todo mundo depende da novilha vermelha, pois suas cinzas são o único ingrediente que falta para o restabelecimento da pureza e, portanto, a reconstrução do templo sagrado. A reconstrução realizada sobre as bênçãos do animal caracteriza para os judeus a chegada do Messias judaico, e este, de nenhuma forma, seria Jesus, menos para os judeus messiânicos. Aqui no Brasil, em 8 de agosto de 2010, foi posto em prática um projeto faraônico da Igreja Universal do Reino de Deus, comandada pelo bispo Edir Macedo. Construiu uma réplica exata do Templo de Salomão no bairro do Brás, em São Paulo. Este templo foi construído em 2014 e custou 680 milhões de reais, dinheiro vindo na maioria de doações de fiéis. A comunidade judaica vê a construção deste templo com maus olhos. O rabino Chaim Hisham, membro do Instituto do Templo em Jerusalém, condenou a iniciativa da IURD, dizendo em uma entrevista ao Israel National News: a mega igreja planejada pelo bispo Macedo é uma usurpação e um abuso ao espaço sagrado e ao conceito do templo santo, que é representado na Bíblia, e também é uma brusca forma de se apropriar de valores sagrados do judaísmo. A divina presença de Deus não pode ser copiada ou simplesmente usurpada e transportada para outro lugar. Isso não é nada mais que uma tentativa cínica e manipuladora da Igreja Universal do Reino de Deus de encaixar a mensagem universal da Bíblia em sua própria agenda. Como o anúncio da vinda de um Messias pode ser visto de forma tão díspare por dois povos, os judeus e os cristãos? O Messias dos judeus seria um guerreiro que levaria Israel a se tornar a maior e mais poderosa nação do mundo, instaurando um reinado de glória para a nação israelita. Já para o outro lado, os cristãos teriam este mesmo indivíduo como um enviado de Satanás, um anticristo, e que com ele haveria uma grande batalha terrena entre as forças do bem, Jesus e seus anjos, contra o mal, Satanás e seus seguidores. É preciso revelar que ser um anticristão para um judeu
não tem nenhuma conotação pejorativa, já que para eles Jesus não passaria de um herege, que se dizia filho de Deus. Portanto, todo judeu obediente aos preceitos do judaísmo é um anticristão na prática, exceto, é claro, os seguidores do judaísmo messiânico. Estes têm Jesus como o Messias referido nos textos antigos. Apesar de não estar claro neste sentido, muitos estudiosos bíblicos acreditam que também os textos proféticos de Ezequias revelem a profecia de construção de um quarto templo, onde Jesus será adorado durante o milênio, o reino milenar de Cristo na terra. Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus monumentos. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. Ezequiel, capítulo 43, versículos de 7 a 10. Continuando os textos bíblicos em 1 Crônicas, capítulo 17. O rei Davi confidencia ao profeta Natã que deseja criar um templo que seja uma moradia digna ao seu Deus. No entanto, o próprio Deus de Israel revela a Natã que não será o rei Davi, mas seu filho Salomão, quem o construirá. Mas o mais interessante neste relato é o fato deste ser místico ter afirmado que nunca habitou em uma casa e que passou, desde os tempos da saída do Egito, vivendo em tendas. Como isto poderia fazer sentido em se referindo a um ser que não deveria se afetar com tais condições, já que deveria ser imaterial, espiritual ou metafísico? 1 Crônicas, capítulo 17, versículos de 5 a 6. Nunca habitei numa casa, desde o dia em que fiz sair de Israel do Egito até hoje, mas tenho estado em tenda, de morada em morada, durante todo o tempo em que viajei com todo Israel. Jamais propus esta questão a algum dos juízes de Israel, aos quais encarregara de apresentar meu povo, porque não me edificais em uma casa de cedro. O rei Davi vê-se diante da necessidade de realizar um censo em Israel. No entanto, esta ação é atribuída a uma influência do próprio Satã. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Levantou-se Satã contra Israel e excitou Davi a fazer o recenseamento de Israel, o que anteriormente, em 2 Samuel, foi posto como a cólera do Senhor. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. A cólera do Senhor se inflamou novamente contra Israel e excitou Davi contra eles, dizendo-lhe: vai recensear Israel e Judá. Como compreender que uma mesma ação possa ser atribuída a um demônio e à ira do Senhor? Seriam este o mesmo ser ou esta apenas seria uma contradição que se resolveria ao atribuir o desejo de Davi de promover um recenseamento a um pensamento maligno seu, apenas para se vangloriar, o que se caracterizaria como uma influência também atribuída a Satã? Como parece indicar os versos seguintes. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 17. E Davi disse a Deus: não fui eu que mandei fazer o recenseamento do povo? Fui eu que pequei, fui eu que fiz esse mal. Mas essas ovelhas, o que fizeram elas? Senhor meu Deus, que vossas mãos caia, portanto, sobre mim e sobre a casa de meu pai, para castigar, mas não sobre vosso povo. Antes disto, em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 15, é dito que Deus envia a Jerusalém um anjo para destruí-la. Deus enviou a Jerusalém um anjo para destruí-la. Enquanto ele assolava, o Senhor, que olhava, compadeceu-se desse mal e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora tua mão. Ora, o anjo do Senhor achava-se perto da eira de Ornã, o Jebuseu. Esse anjo destruidor normalmente acompanha o Senhor Javé e sempre é encarregado de promover a destruição de uma cidade ou uma carnificina de seus habitantes, como é revelado em Êxodo capítulo 11 e 12, na passagem da morte dos primogênitos do Egito. Muitas outras passagens também
mencionam esse tal anjo destruidor e a realização de suas maravilhas. Isaías capítulo 21, versículos de 1 a 2. Peso do deserto no mar, como os tufões do vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto, da terra horrível. Visão dura se me manifesta. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elã, sitia, ó medo, que já fiz cessar todo o seu gemido. Jeremias também fala de diversos destruidores. Jeremias capítulo 12, versículo 12. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora, desde um extremo até outro extremo da terra. Não há paz para nenhuma carne. Jeremias capítulo 22, versículos de 7 a 9. Porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos, e lançá-lo-ãos no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então responderão: porque deixaram o conserto do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios, e os serviram. Davi, antes de morrer, faz todos os preparativos para que seu sucessor, o seu filho Salomão, possa construir de forma adequada o templo do Senhor. Já rei Salomão faz um pedido especial ao seu Deus: sabedoria para governar. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículos de 10 a 11. Dignai-vos, portanto, conceder-me a sabedoria e a inteligência, a fim de que eu saiba como me conduzir à frente desse povo. Sem isso, quem poderia governar esse povo tão grande como é o vosso? Disse Deus a Salomão: já que este é o desejo do teu coração, e não me pedes nem riquezas, nem tesouros, nem glória, nem a vida de teus inimigos, nem uma longa vida, mas me pedes sabedoria e inteligência a fim de bem governar o povo do qual eu te fiz rei. No entanto, para acabá-la, esta concessão de sabedoria tem outra origem. Segundo o esoterismo judaico, o rei Salomão, que era considerado um mago em excelência, teria conseguido seus dons sapiensais através de processos de invocações de demônios, que lhes deram não tão somente o conhecimento das coisas dos homens, das coisas visíveis, mas também dos segredos das forças ocultas. Em seu tratado elementar de magia prática, o ocultista e médico francês Gerard Anaslet Vincent Encausse, mais conhecido pelo pseudônimo de Papus, cita um trecho extraído do manuscrito cabalista As Clavículas de Salomão, a teoria do mundo invisível, intitulada Discurso de Salomão a Roboão, seu filho. Meu filho Roboão, creio do meu dever deixar-te, ao morrer, uma herança mais preciosa do que todas as riquezas que eu tenho gozado, e para que saibas de que maneira cheguei a este grau, é mister que eu te diga que, estando uma vez contemplando o poder do Ser Supremo, note-se que Salomão não se refere nominalmente a Javé, o anjo do grande Deus, e não Deus em pessoa, apareceu diante de mim, ao mesmo tempo em que eu exclamava: o quão mirabilmente andei, que admiráveis são as obras de Deus. De repente distingui no fundo de alea espessa de árvore uma luz em forma de estrela ardente, que me disse com voz retumbante: Salomão, Salomão, não te admires, o Senhor quer satisfazer tua curiosidade, dando-te conhecimento do que te for mais agradável, e eu te ordeno que peças o que desejas. Volvendo da surpresa em que me encontrava, respondi ao anjo que, rendendo-me à vontade do Senhor, não desejaria senão o dom da sabedoria, e pela bondade do grande Deus obtive por acréscimo o gozo de todos os tesouros celestes e o conhecimento de todas as coisas naturais. Asseguro-te que as graças do grande Deus te serão familiares e que as criaturas celestes e terrestres te serão obedientes, ciência que só se opera pela força e potência das coisas naturais,
e dos anjos puros que as governam, dos quais darei os nomes por ordem, suas faculdades e empregos particulares sobre o que presidem. Eu te asseguro a vitória, uma vez que todas as obras sejam para honrar a Deus, que me deu a força de dominar não apenas as coisas terrestres, como também as celestes, isto é, os anjos, caídos ou demônios, dos quais posso dispor como entender e obter deles serviços muito importantes. Há diferentes classes de espíritos, segundo as coisas às quais eles presidem. Há os que presidem o céu empíreo, outros o primeiro e o segundo cristalino, outros o céu estrelado. Há também os do céu de Saturno, que eu denomino saturnistas. Há espíritos jupiterinos, marcianos, solares, venusianos, lunares e mercuriais. Existem também nos elementos na região ígnea, outros no mar, outros na água e outros na terra. Quero ainda que saibas que Deus destinou a cada um espírito que vela e zela pela nossa conservação. São chamados gênios, djinns, e sua natureza é elementar como a nossa. Deveis saber que há tempos reservados para a invocação destes espíritos, dia e horas, nos quais tem forças e um poder absoluto. O Salomão Mago não é revelado nos textos bíblicos e nem mesmo nos judaicos mais conhecidos, que são o Zohar, estudos místicos do Pentateuco, a Torá, e o Sefer Yetzirah, a base da Cabala. Sua relação íntima e profunda com o esoterismo e as técnicas de magias estão expostos nos textos pertencentes às práticas ocultistas e às sociedades secretas, como a Ordem Rosa Cruz ou a Maçonaria, que foram produzidos por estudiosos através de análise de manuscritos antigos egípcios e hebreus, aos quais são atribuídos uma falsa autoria ao rei Salomão, mas que representam um grimório, coleções de feitiços, listas de anjos e demônios, rituais de conjurações e encantamentos mágicos e remédios medievais, como é o caso das clavículas de Salomão e do Legemeton. Seria graças a poderes fornecidos por seres angelicais ou demoníacos que Salomão teria realizado as grandes proezas descritas em sua lendária biografia. A confecção de um anel que dominaria os espíritos demoníacos, um trono encantado, voos entre as cidades muito distantes, viagens marítimas que alcançaram a América do Sul, a construção do majestoso templo com pedras gigantescas que foram cortadas de modo desconhecido pela ciência atual, etc. Os historiadores árabes são unânimes em afirmar que Salomão construiu 3 magníficos castelos com a ajuda de gênios e demônios, um dos mais impressionantes monumentos megalíticos existentes no mundo. As ruínas de Baalbek, situado no vale do Bealcal, no atual Líbano, seriam restos de uma destas construções atribuídas ao rei Salomão. E a tradição árabe diz que outros 2 castelos, Castelo de Salih e Castelo de Gundam, foram construídos por seres fantásticos. Os sábios Al-Qisai e At-Talab escreveram que Salomão sempre descansava em Meca quando viajava para Sabá. Esta viagem era feita em apenas um dia, o que normalmente se levava no mínimo um mês. Isso só era possível porque Salomão se utilizava de um transporte aéreo impelido pelo vento. Salomão teria o poder de dominar as forças do vento, por isso ele também é intitulado Senhor dos Ventos, e obrigar demônios a lhe obedecer. Provavelmente a lenda árabe do tapete voador surgiu dessas histórias. No livro Quebra-Negast, ou o livro da glória dos reis da tradição judaica etíope, é possível ter uma descrição detalhada da carruagem celeste do rei Salomão. O rei e todos os que estavam às suas ordens voavam naquela carruagem, livres de doenças e agruras, de fome e de sede, sem esforço e sem cansaço, atravessando em um único dia uma distância correspondente a 3 meses de viagem.
A 34ª Surata, Sabá, do Alcorão, também reforça esse conceito, dizendo: E fizemos o vento, obediente a Salomão, cujo trajeto matinal equivale a um mês de viagem, e o vespertino a um mês de viagem. E fizemos brotar para ele uma fonte de cobre, e proporcionamos gênios para trabalharem sobre as suas ordens, com a aniência do seu senhor. E a quem dentre eles desacatar as nossas ordens, infligiremos o castigo do Tártaro. E a 74ª Surata, os humanos também seguem esta mesma ideia. Isto foi interpretado como a significar que Salomão tinha poderes milagrosos sobre os ventos e podia fazer com que eles obedecessem às suas ordens. Podemos dizer o mesmo dos aeronautas de hoje. Em todo o caso, o poder por trás deles provinha e provém de Deus, o qual concedeu ao homem inteligência e as faculdades com as quais ele pode domar as mais incontroláveis forças da natureza. Outra lenda sobre Salomão afirma que quando ele usou o seu anel mágico para obrigar gênios, demônios, a construírem o templo de Jerusalém, não suportava o barulho dos operários trabalhando as pedras. Então solicitou aos espíritos que apresentassem uma forma do serviço ser feito em silêncio. Os gênios falaram que isto era impossível para eles, porém existia um gênio que não foi dominado por Salomão em seus processos mágicos que poderia realizar tal façanha. Salomão se utiliza novamente de seu anel e o captura, obrigando-o a informar como procederia para que o trabalho fosse feito em silêncio. O espírito falou: Ó rei, cobre o ninho daquele corvo com uma câmpula de pedra e descobrirás aquilo que desejas. Ao proceder desta forma, Salomão observa que o pássaro, ao perceber que seus ovos estavam encobertos com uma câmpula de pedra, voa e volta depois com uma erva em seu bico. Ao depositar essa erva sobre a câmpula, uma seiva começa a amolecer a pedra, e o corvo com seu bico conseguiu furar a pedra e retirar seus ovos. Salomão ordena aos seus servos que ajunte muito daquela erva e que a sua seiva seja utilizada no canteiro de obras para facilitar o corte das pedras. Quando os blocos de pedra amoleciam, chegavam ao seu formato desejado, se solidificando em pouco tempo. Claro que isto é uma lenda, mas haveria alguma forma mística ou mesmo química ou alquímica que proporcionasse o amolecimento de duras pedras, o que justificaria obras megalíticas misteriosas espalhadas pelo mundo, feitas como se as pedras tivessem sido cortadas em estado muito amolecido, como as encontradas no sítio de Cusco, no Peru? Segundo o pesquisador e membro da Ordem da Rosa Cruz, José Laécio, do Egito, o rei Salomão possuía um trono encantado, completamente revestido de ouro, que seria descrito da seguinte forma: o trono de Salomão, dizem os contos, era uma coisa incomum, uma verdadeira máquina de ouro. Ficava num patamar com 7 degraus adornados por leões, águias e outros animais feitos de puro ouro. Quando o rei punha o pé no primeiro degrau, os leões encontravam-se em ação e um ia conduzindo o rei até o seguinte, até que ele chegasse à cadeira do trono. Águias mecânicas levantavam voo e colocavam a coroa em sua cabeça. Os animais de ouro emitiam os seus sons característicos. Quando Salomão deixou de habitar a terra, com a destruição de Jerusalém e o cativeiro do povo hebreu, aquele trono foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia. Dizem que quando ele tentou subir no trono, ao pôr o pé no primeiro degrau, um dos leões de ouro deu-lhe uma patada, fraturando-lhe a perna. E desde então aquele rei passou a ser coxo. Depois o trono foi levado da Babilônia para o Egito. Lá o mesmo aconteceu com o rei que tentou subir ao trono. Ele foi atacado por um dos leões e desde então se tornou defeituoso e passou a ser conhecido como o Faraó Manco. As qualidades inconcebíveis das descrições sobre o trono de Salomão fazem com que
os ufologistas digam que ele era um artefato construído por seres de outros planetas.